Boa noite. Pronto. Hoje nós temos uma live aí fantástica. A gente vai estar falando do estresse atingindo o corpo. E o meu convidado maravilhoso já entrou. Aguarda só um pouquinho. Vamos aproveitar e chamar muita gente para participar, para poder a gente enriquecer. Porque, gente, esse convidado, ele é top. Ele vem trazer muita coisa boa. Então deixa eu aproveitar e mandar aviãozinho para um monte de gente. Flânter também manda para convidar esse pessoal para aproveitar e ter mais conhecimento. Porque, gente, com mais conhecimento você consegue se desenvolver mais. Então eu estou mandando um monte de aviãozinho para convidar. Convida aí todo mundo para a gente começar com essa sala bem cheia de gente, para valer muito a pena. Vamos lá. Pronto, tô mandando aqui. Ok, vamos lá, vamos ver aqui o pessoal entrando. O Dr. Franz também deve ter convidado muita gente, não é isso, Dr. Franz? Então vamos lá chamar essa turma linda para cá. Aproveita, prepara caneta e papel na mão para anotar. Tem muita coisa boa vindo aqui, ó. Eu já tô com o meu material preparado. Deixa eu arrumar aqui para justamente não perder tempo, tá bom? E aí eu vou aproveitar. Tô vendo pouca gente. Vamos lá, vamos convidar mais gente. Vamos convidar aqui. Pronto, já convidou. Vai já entrar esse povo, tá todo mundo cozinhando, viu, doutor Franklin? Cozinhando, porque o calor tá imbatível, né? E aí o pessoal tá mole. Vamos chamar, porque isso também gera estresse. Ele vai já falar que atinge o nosso sistema, não é mesmo? Você tá me ouvindo bem, me vendo bem? Me dá esse feedback para poder eu entender aqui que tá tudo sob controle. Tá me vendo bem? Então pronto, deixa eu trazer ele aqui com a gente, vou já te chamar. Pronto, tá? Isso, perfeito, perfeito. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Tá joia. Tem muitas pessoas que mandaram já me dizer que conhecem o seu trabalho, que você é médico da família, que com certeza vai assistir, deve ter se perdido no trajeto. Teve gente que já me perguntou se essa live vai ficar gravada. Vai sim, gente. Inclusive, eu vou disponibilizar, colocar o Dr. Franklin como convidado para ele também poder utilizar durante um período essa live lá no Instagram dele, porque o assunto é muito, muito interessante. E aí o povo está entrando, está todo mundo devagar, vamos lá. Olha quem está aí, doutora Zeina, você sabe que ela é praticamente uma profissional da área, né? Sabe tudo, vai lá no atendimento com você e aproveita e aprende. E olha que ela implanta em mim, tá bom? Ei, Josi, seja bem-vinda. Muita gente linda, vamos aproveitar e convidar, porque eu quero receber muito coraçãozinho hoje, viu? O assunto é sério. Ah, então pronto. Tá certo, Zeina. Ele tá com medo de você tomar as consultas dele, viu, Zeina? Seja bem-vinda, Ellen Tavares. Perfeito. Aí o povo tá entrando. Zeina, manda um monte de coraçãozinho pra gente. Então, convida também a sua turma, manda um monte de aviãozinho, porque a informação que hoje nós vamos falar é fantástica. A gente vai estar falando do estresse, né? E que é algo que hoje está muito forte na nossa vida. E como esse estresse, de fato, ele pode ser funcional, que faz bem, tem até o lado bom do estresse, e disfuncional. É isso aí, ele é o melhor fisioterapeuta, né? E deixa eu começar, enquanto o pessoal entra, contando para você como é que eu conheci o Dr. Franco. Né? Eu estava com... De um dia para o outro, eu acordei com uma dor horrível, certo?
no braço, não estava levantando, e a sogrinha, que é do coração, já ligou para ele e acionou: atende essa mulher, porque ela está brava, irritada. Eu não vou aguentar, então é melhor você atender rápido. Porque a dor, gente, ela aciona muitas coisas dentro da gente. Tem gente que com dor chora, tem gente que com dor fica irritado, tem gente que com dor finge que não é com ele. Então, tem vários caminhos aí. E nisso, eu fui lá com ele, eu vim de uma jornada bem puxada, eu estava extremamente esgotada. E aí o doutor Flamengo mexendo aqui no meu cérebro, aqui, ó, uns pontos, falou: Lisandra, é uma tensão muito grande. Eu jamais podia imaginar que o meu braço estava trazendo uma dor aqui no nervo craniano. Olha que coisa séria, né? Às vezes, eu acredito que isso vai fazer muita diferença. Então, eu resolvi convidá-lo, porque a gente é muito conhecimento. E, às vezes, a gente está tomando medicamento e não está buscando o profissional adequado. Então, por isso que eu convidei para ele compartilhar com você um pouquinho desse conhecimento. E aí, vamos começar, né? Já esquentei, já entrou um pouquinho de gente. Zeina, manda coraçãozinho para a gente, que a gente quer, ó, um monte de coraçãozinho. Manda 100, top, para poder a gente ficar animado, quem está entrando aí conosco. E aí eu peço, França, muito, muito, muito boa noite. Gratidão por ter aceito esse convite. E aí, quero que você entre com todo o coração, sem estresse, e dizendo para a gente, se apresente aí. É isso aí, Zena, obrigada aí. Quem é esse homem, esse grande profissional, essa pessoa de coração gigante que está aqui conosco? Boa noite, tá me ouvindo bem? Tô. Tá bom, ó, me chamo Fransley, sou fisioterapeuta e o meu método de tratamento é um método diferente, né? É um exemplo, eu vou pegar o exemplo do teu braço. Quando você procura um fisioterapeuta, o que eles querem ver? Como é que tá a musculatura? Como é que tá essa ativação muscular? Como isso está funcionando no teu corpo? Enfim, né? A minha didática de tratamento, eu quero entender o teu corpo, o que está funcionando, o que não está funcionando, e falando de estresse, né? Como que o estresse está na tua vida? Porque o músculo, ele é só estrutura, ele só está ali para fazer alguma coisa. Quem dá toda a informação, quem dá toda a sensibilidade são os nervos, os vasos, e tudo isso tem um comando. Sabe de onde? Do cérebro. Daqui que saem os comandos para o braço, né? Então, assim, a gente já começa a ver que antigamente as pessoas procuravam a gente por isso. Olha, meu braço dói, será que eu estou movimentando muito, assim, assado? Hoje em dia, eu vejo que isso mudou drasticamente. As pessoas, quando vêm aqui, o que eles falam? Olha, eu não estou bem, o meu braço dói, e eu percebo que ele dói quando eu estou mais estressado. Eu percebo que ele dói quando eu estou fazendo muitas horas extras no meu trabalho. Enfim, doutor, o que está acontecendo comigo? Né? E graças a Deus, graças a você e aos meus pacientes que mandam pessoas para mim por isso, por esse olhar diferenciado, né? Então, isso daí encaixa muito bem, né, nessa nossa live de hoje de estresse. O que o estresse tem a ver com essa dor no teu braço ou dor em outras partes do corpo, né? Exatamente. Inclusive, deixa eu aqui colocar de novo aqui o nosso tema dessa live, que a gente vai falar de estresse, corpo, saúde, emoções, né? Tudo isso, corpo, isso tudo tem resultados com esse estresse, mas a gente tem que procurar as pessoas certas, né? Olha só, tem só gente entrando. Pronto, fixei aqui. Olha aqui, Elke, muito boa noite. Obrigada aí pelo carinho. A Elke já me disse, ele é médico da família. Menina, então eu sei a coisa certa. Ele já viu aqui. É isso aí. Então, perfeito. Eu até me pediram para eu tirar os inscritos, mas, gente, a gente ainda vai deixar um pouquinho para a gente saber o que o pessoal está pensando, né? Olha a Zeina falando. A minha amiga estava toda torta e com uma sessão ela já voltou para o lugar.
Poxa, vocês estão sentindo o nível desse Sim. profissional de alta performance? Olha só, a Ela já está dizendo que ela trabalha com celular e tem dores no dedo. Até os nossos dedos, além, claro, que tem aquele movimento repetitivo, mas com estresse também podem apresentar dor? Os dedos, né, eles estão no final da nossa mão e tudo mais, só que a informação aí sensitiva, a informação motora dos dedos vem da cervical. Então, de repente, como é que tá essa informação, né, top-down, que é crânio para baixo, e se de repente algum músculo do pescoço, né, ou até mesmo peitoral e ombro está muito contraída, isso daí vai doer na mão dela. Inclusive o seguinte, tu pode até fazer exame de imagem, olha só que legal. Tu faz o exame de imagem e lá dá tendinite de Kervine, ou dá outras patologias, enfim. Só que o tratamento para essa pessoa não está tanto na mão. Tem que ver como tudo se comporta, como é que está a sensibilidade, como é que está todo esse trajeto, né? Então a gente deixa de atender o ser humano por partes e começa a tratar o ser humano como um todo. Né? Então tem que dar uma olhadinha. Perfeito. Doutor França, me diz aí então, vamos lá para o nosso tema. E o que é o estresse, na verdade? Né? Como é que você podia explicar para a gente, em poucas palavras, né, os meros leigos, o que é esse estresse? O estresse, eu costumo dizer assim, né, de maneira bem simples. O estresse é um agente externo que vai fazer toda a diferença no nosso interior, no nosso eu. Né? Então, nós temos isso no nosso corpo. As pessoas acham que isso é uma energia, que o estresse é sentimento, que o estresse é uma coisa assim não palpável, mas né? Para o nosso corpo estar funcionando bem, ele tem que estar em homeostase. O que é isso? É a capacidade do corpo de se manter no nível ok. Né? Nem com muito estresse, nem com pouco estresse. Ficar na medida, né? E isso é órgão, músculo, olha aí, ó. Isso é órgão, isso é músculo, isso é crânio, isso é toda a tua vida, né? Então, quando a gente vem com estresse, né? E o estresse, ele é subdividido em estresse agudo, estresse crônico. Estresse agudo é aquele que, ó, tô na pauleira aqui no meu trabalho, não tenho tempo para nada, e, poxa, eu tenho que cuidar de casa, eu tenho que cuidar disso, eu tenho que estudar, eu tenho que... Aí tu se atarefa tanto que o teu corpo começa a ficar sobrecarregado. Então, daí, o que a gente compromete? A homeostase. Né? E quem que faz a homeostase do teu corpo? Parte craniana, carótida da veia, as informações cranianas, as informações dos teus órgãos, né? Que o nosso intestino manda informação para o cérebro. Então, de repente, quando a gente está todo atarefado, tudo muda. Aí a pessoa começa a ficar constipada. Aí as pessoas começam a ficar, no caso da moça, com dor nos braços, nos dedos. Então, o estresse, ele é um agente de fora que vai mudar todo o nosso interior. E não é energia, tá? Como eu te falei, é anatomia. São conexões do nosso corpo. E depois desse estresse agudo, ele fica crônico, que é pior ainda. Como é que é o estresse crônico? Eu continuo na pauleira do meu trabalho e a minha vida começou a ficar desorganizada. Eu já passei a ser uma pessoa desorganizada. E a pessoa começa a ter já uma parte de estresse psicológico, que é quando o emocional já começa a entrar na jogada. Briga com o cônjuge, problemas com os filhos, de repente aquele ambiente ali do trabalho, já pega aquele famoso ranço do fulano, do beltrano. Então, tudo isso daí começa a acarretar no funcionamento anormal do corpo. Só que no estresse agudo, a gente está ali e tal, mas depois consegue ficar bem. Já no estresse crônico, né, e no estresse psicológico, a gente já tem toda uma alteração de hormônio, tá?
a nossa glândula suprarrenal, ela começa a produzir mais cortisol. O cortisol, ele é bom, só que com níveis elevados, ele começa a carregar informações de inflamação para o teu corpo. Então, olha aí, de repente tu tá tratando o teu joelho. Tá fazendo as fisioterapias, tá fortalecendo, tudo mais. Só que, poxa, ele fica bom, ele fica ruim, ele fica assim, fica assado. Não tô vendo o resultado. De repente, e aí? Será que não é o aumento desse cortisol? E cortisol aumentado, ele começa a queimar muita energia. Então, o teu complexo B começa a cair, a tua vitamina D começa a cair, e tu fica com cansaço crônico. E aí tem aquela doença que a gente chama hoje de burnout, né? Que a pessoa esgotou, não tem reserva autonômica. E essa reserva vem de todas as partes anatômicas que eu já falei. Eu acho que é mais ou menos isso. E para o corpo estar bem, ele tem que produzir a alostase. O que é a alostase? É fazer com que o corpo tome as rédeas e comece a entrar no seu estado normal, né? Em alguns tipos de estresse eu consigo ajudar, como eu te falei, né? O que modula isso aí? É a artéria, a veia, então a gente consegue, quando eu pego aqui no teu pescocinho, quando eu pego por aqui, eu estou soltando isso daí tudinho. Para essa informação do teu corpo circular melhor e melhore o teu bem-estar. Só que algumas coisas eu consigo, né, resolver. Quando já é no estresse psicológico, o que é um estresse psicológico? É aquele estresse que a pessoa não consegue lidar com os problemas, né? Eu tenho que ter uma conversa com meu marido, com a minha esposa, aí tu foge disso. Eu tenho que falar alguma coisa com meu chefe, tu foge disso. Então, essas pessoas que não conseguem enfrentar o dia a dia, aí tem que fazer o tratamento, seja comigo, outra pessoa, e procurar um auxílio psicológico. Então, nessas pessoas, enquanto ele não enfrentar o que ele precisa enfrentar, ele vai continuar inflamado. Não tem como eu liberar se a pessoa não tem uma atitude, né? Então, só para finalizar, para a gente ver que hoje em dia o papel do tratamento dos nossos pacientes é muita gente fala, né? É multidisciplinar. Precisa do médico, precisa do fisioterapeuta, precisa do psicólogo, nutricionista, ok, precisa. Só que será que às vezes a gente não está deixando de fora uma peça fundamental no tratamento, que é o próprio paciente? Será que ele não é o maior agente da sua saúde? Então eu tenho certeza que você, o paciente, ele é o agente transformador de sua vida. A gente só vai encaminhar. Né? Isso que eu estou falando. Então, deixa eu aproveitar. Eu tirei um pouquinho os comentários para a gente te enxergar bem. Daqui a pouco eu volto. Tem um monte de gente mandando beijo, abraço. Mãe da Samara, os pacientes estão todos aí mandando beijo. E aí, o que eu quero dizer, gente? Então, para quem não me conhece, pacientes aí do Dr. Francisco Lisandra Moreira, eu sou psicóloga hoje, e tive também um momento de sobrecarga e acabou que o estresse do dia a dia, repetidamente, acabou me soltando uma dor muscular. E o que eu quero dizer? Vou pegar aqui, eu sempre faço um resuminho para o pessoal que entrou acompanhar. Então, o estresse é uma reação externa, mas é uma reação do corpo, né? Geralmente, as situações de perigo ou ameaças. E olha só o que você falou para a gente. É aqui o cérebro, ele manda informações para o teu corpo. E para te proteger, ele começa a reclamar aquela parte. E olha que coisa legal, né? Que ele falou assim, que quando eu estava com você disse assim, olha, Isa, eu vou liberar, mas você precisa ajudar, dar uma revigorada. Então, assim, é muito importante a gente se conhecer o corpo da gente e perceber como é que está o meu momento. Foi isso que você trouxe. E tem mais uma coisa que eu também achei interessante, gente. O estresse tem o lado bom e tem o lado ruim. Então, às vezes a pessoa pensa, eu não queria sentir estresse, gente. É igual o músculo, quando a gente está malhando, né, doutor? O nosso músculo, ele precisa se estressar para poder tomar a forma que você está buscando para se desenvolver o teu corpo ali na atividade física. Então, o lado bom do estresse, gente, é quando ele te permite você tomar ações rápidas, ou seja, nós vivemos num mundo
nós temos constante estresse quando a gente tem que tomar uma decisão. Só que é uma decisão, é uma situação que ela é momentânea. Agora, vamos voltar ao que o doutor Franzi falou. E quando isso se torna crônico? É que aquele sinal de alerta, ele começa a ficar repetitivo e o teu corpo só fica mandando uma mensagem, o teu cérebro fica mandando uma mensagem para o teu corpo que está tudo ruim. E aquilo está com tanta constância e por isso que, às vezes, você vai lá no fisioterapeuta, você faz e não consegue identificar, porque há uma reação também emocional que desenrola um monte de problema. Né? Tô certo? Tô falando certo, doutor? Tá certinho. Pronto, perfeito. Bom, olha aqui, ele está falando, eu estou anotando para poder passar para vocês. Então, assim, é muito interessante a gente ficar mais atento. E eu falo muito isso porque enquanto ele trabalha com o corpo, eu trabalho com a mente. Né? Então, as nossas profissões, elas se complementam. E uma coisa muito interessante que o senhor falou para mim é, Lisandra, quando você começa a fazer um movimento, fazer uma atividade, relaxar, eu achei os pontos, você vai ficar melhor. E realmente, esses dias fazendo atividade física, com movimentos leves, é claro, né? Eu já comecei a me sentir bem melhor. Por quê? Não é necessariamente atividade física, gente. É tudo, é o ambiente, é sair de casa, é se mexer. Eu sempre falo, viu, doutor França, que água parada dá lodo. Então, a gente tem que se mexer sempre. E isso faz muita diferença. E eu queria lhe perguntar uma coisa. Quais são os principais sintomas que a gente percebe quando o estresse está disfuncional? Ou seja, ele ficou crônico, ele ficou repetitivo, aquele sinal de alerta ficou muito constante e o teu corpo começa a reagir. Tá, antes de começar a falar sobre isso, vamos tirar a analogia do dia hoje. O estresse é como o sol de Manaus. Queima tudo. O sol, ele é bom, o sol não é ruim. Só que, se tu pegar muito sol, tu fica com insolação, tu fica com câncer de pele. Ah, então eu não vou mais andar do sol. Vai. Um guarda-chuva, um protetor solar. Nós temos que criar medidas para que isso não faça mal para a gente. Uma coisa boa não fique ruim, tá? E respondendo a tua pergunta, é o seguinte. Nós somos regidos pelo sistema nervoso autônomo. Esse sistema nervoso, a gente não manda nele. Cara, a gente não manda nem no nosso coração. Pede para ele parar de bater aí. Não dá, né? Então, assim, esse sistema nervoso, ele é dividido em duas partes. Uma que é simpático, né? Praticamente luta e fuga. E o outro é repouso, digestão e relaxamento. Tá? Então, ele tá aí no teu corpo, cara, tá em tudo. Abre a pupila do teu olho, aumenta o batimento cardíaco do teu coração, baixa o batimento cardíaco do teu coração, produz mais suco gástrico no teu estômago, produz menos suco gástrico no teu estômago. Pega a tua energia do teu corpo e joga para os teus membros para te correr, atravessar uma rua, lutar. Tira esses nutrientes e joga para as vísceras para fazer a digestão. Então, esse sistema nervoso, ele está aí para garantir a nossa sobrevivência. Ponto. É isso. É difícil falar, mas tem que falar, né? Mas é o seguinte, daí o estresse, ele vem. E para isso tudo tá funcionando no nosso corpo, a gente tem que estar com uma homeostase, equilibrado. Daí o estresse vem e começa a mudar tudo isso. E de repente, eu começo a ficar num estado de simpaticotonia. O que é isso? Todo tempo eu estou em alerta, eu não consigo descansar. Então, a gente começa a ter uma sobrecarga adrenal, né? Começa a produzir muito cortisol, tu inflama todo, tu fadiga todo, né? De repente já começa a ficar com o intestino, com o estômago, com o teu fluxo, né, mais lento, né? Ou muita azia, muito fluxo, muito ácido gástrico, né? E daí tu começa a ter azia, o teu braço começa a doer, né? Porque, eu trabalho muito no celular, eu mexo muito, tá bom, o corpo é feito para movimentar, ok. Mas tu tá num estado de alerta tão grande, né, que os teus músculos já estão todo o tempo contraídos. Uma pessoa que tem raiva, ela não fica sorrindo todo o tempo. Como é que ela fica? Aqui, ó, mordendo aqui, ó. Então tu começa a ter bruxismo,
dor de cabeça, teu olho fica mais seco, tua boca fica mais seca, tu começa a contrair essa musculatura aqui de baixo, né? Que essa musculatura, ela é muito importante na tua postura, tá? Porque que tem a língua, tem todo o sistema que, né, que deixa a tua postura mais ereta, mais saudável. Então o estresse, ele entra aí e se a gente deixar, ele bagunça o teu corpo todo. Então, tu vai me falar bem assim, que patologia, cara, tudo. Fascite plantar, alterações no joelho, quadril, lombar, ombro, problema intestinal, mulheres, né, no período da menstruação, aumenta esse fluxo sanguíneo e tu começa a ter muita dor de cabeça. Tu tem uma dor na lombar, tranquilo. Só que no teu período menstrual, meu Deus, a mulher parece que vai tá entrando em estado de parto. Muita dor. Então, muda tudo, cara. Muda tudo, muda tudo. Até o teu olho fica mais cansado, né? Aí vai um alerta. De repente você fez vários e vários exames. Ok, a estrutura não tá muito boa, né? Tem um desgaste aqui, outro desgaste ali. Mas, cara, é da idade. É desgaste no osso é cabelo branco. Tá entendendo? A gente tem que deixar tudo funcionando, tudo bem organizado. Daí, o estresse, ele acaba pegando o corpo todo, né? Até o aumento de cabelo branco é aumento do teu estresse. Meu Deus do céu, olha só. Ficou claro? Ficou claro? Gente, vocês estão compreendendo? Se vocês estão gostando desse assunto, manda um monte de coraçãozinho. A gente quer, a gente merece. Então, olha só o que eu estou falando aqui. O quanto que tem inúmeras irritabilidade, essa ansiedade, dor de cabeça, insônia, a mudança até gástrica, queimação, tudo isso pode ter sintomas de estresse. Olha que coisa séria. Até está dizendo que até o olho fica cansado. Então, ou seja, se o teu corpo não está homeostase, olha só, eu anoto tudo que ele fala, viu, gente? Eu sou boa aluna, aproveita, anota aí, se quiser fazer pergunta, também faz. E aí, por isso que tem uma passagem do Dr. Francis da Bíblia que fala o seguinte: o coração calmo é vida para o corpo. Ou seja, essa aceleração constante, diária, interminável, que aumenta teu fluxo de uma forma grandiosa, descomedida, ele realmente não é da natureza, né? Então, eu tenho que buscar ficar atento o que está conseguindo. Olha a Zeina falando, intoxicação mental também afeta o psicológico, né? É isso mesmo, e joga tudo pro corpo. Concordei com ela, a condutora Zeina, o senhor sabe que ela sabe das coisas. A paciente já chega aqui com o diagnóstico fechado para a doutora Zeina. Não. Ela e às me vezes mandou bate, hein? Eu queria explicar que a mulher é do poder. E aí, uma coisa que eu andei pesquisando, doutor Franco, que é interessante, é que às vezes a pessoa, quando eu pergunto como é que está a tua saúde, e aí ela começa a descrever esses sintomas que você está colocando para mim, dá para perceber que às vezes essa pessoa está passando por mudanças, né? E por incertezas. Aí parece que esse estresse aumenta. Quando tem separação e divórcio, passa por doenças, quando tem questão financeira, né? Pressão na escola. A gente vê vários casos de pessoas que estão estudando vestibular, se preparando, e eles estão com nível de estresse tão alto que é uma sensação horrível, né? Até você me contou que quantas pessoas têm te procurado com esses sintomas, né? Então, assim, eu encontrei com um amigo ontem e ele me falou que ele passou tanto estresse umas 2 semanas que, e cheio de problemas, de dificuldades, o olho dele, eu esqueci qual parte do olho, ela vazou. Olha como que é sério, né, o estresse. Certo? Então, assim, a gente tem que realmente ficar muito atento a esse tanto de situação que o estresse causa. Ou seja, ele já deixou de me alertar, de me gerar agilidade, para me gerar um desconforto e uma série de problemas. Que às vezes a gente pensa, é porque eu estou sem óculos,
Ah, é porque eu carreguei peso demais, é porque eu peguei muito sol. Retina, é isso mesmo, Hélio. A retina dele que vazou. Obrigada, eu aí que soube da história, está me ajudando. Então, quando a gente ficar atento, e eu aposto que chegam muitos clientes lá com o Dr. Franklin, justamente colocando. E aí, quando ele faz aquela abertura, aquela expansão no lugar certo, aquele fluxo alivia. Olha só, eu conseguindo mexer os braços. Gente, eu não conseguia mexer os braços, tá? Olha aqui, eu tô até dançando aqui para mostrar. E aí, o que acontece? Você 3 começa consultas, né? E eu posso dizer, doutor Franklin, que na verdade, quando você toca nesse lugar, quando você ajuda essa pessoa que está com uma sobrecarga física, que está, às vezes, com uma sobrecarga emocional, você está, na verdade, desobstruindo isso aí? Tentando melhorar o fluxo, tentando modular. Na verdade, quando a gente faz essas técnicas, a gente tenta modular. O que seria modular? Se um sistema está muito alto, ele tende a baixar. Se o sistema está baixo, ele tende a aumentar. Só que, como eu estou te falando, a nossa área não é números, né? A gente faz e faz até o corpo conseguir dar algum tipo de resposta, né? Aí entra os hábitos de vida. Boa alimentação, atividade física. Se você se considera uma pessoa estressada, começar a fazer, de repente, técnicas de relaxamento, de respiração. Sempre eu passo aqui, né? Fazer alguns tipos de respiração para desestressar. E assim vai. É basicamente assim. Perfeito. Agora, eu também estava olhando aqui, quando eu me preparando aqui para essa live de hoje, está fantástica. Vocês estão gostando, né? A gente está recebendo um coraçãozinho, estou vendo que vocês estão gostando. O estresse, ele atinge vários sistemas, não é isso? Sim. Você poderia contar um pouquinho para a gente quais são esses sistemas? Eu sei que tem o respiratório, tem o cardiovascular. Você podia compartilhar um pouquinho desse assunto conosco? Sim, voltando lá. Todos os nossos sistemas, o sistema visceral, né, o sistema craniano, o sistema muscular, né, todos eles são inervados. O que é isso? Imagina que esses sistemas, eles são um carro de Fórmula 1, precisa de um piloto, precisa de um comando. Vai para a direita, vai para a esquerda, freia, acelera. Então, quem faz isso daí é o sistema nervoso autônomo, né? Então, de repente, com o estresse e outras coisas da vida, esse sistema fica afetado. Então, isso daí afeta o corpo todo. Ó, sistema simpático aumentado no pulmão. Aumenta a atividade brônquica. Parasimpática, reduz a atividade brônquica. Então a pessoa começa a ter dificuldade de respirar. Ah, doutor, tem gente que me procura aqui e fala, minha respiração é lenta. Eu não consigo respirar direito. Né? Então, se a pessoa não respira bem, o que vai estar bem no corpo dela? Né? O oxigênio, tudo. Então, assim, afeta tudo. Afeta tudo porque afeta o teu sistema nervoso. Né? Vai afetar, deixa eu tentar ser mais simples. É como se fosse um carro e o óleo do teu carro tá ruim. Aquele óleozinho ruim vai rodar todo o motor, que a peça X, peça Y começa a funcionar ruim, a partida já fica ruim, o cara acorda de manhã e já é exausto. Era para acordar descansado, acorda exausto. Né? Então, acho que no final do dia essa pessoa vai estar como? De manhã a pessoa acorda, vai ferir seus sinais vitais, o batimento cardíaco está lá em cima, a pressão arterial de manhã está lá em cima. Como é que essa pessoa vai ficar à noite? Aí ela já entra no ciclo vicioso de procurar médico, tomar remédio e tal, e a cura está dentro dela. Né? Perfeito. Você está dividindo aqui com a gente para ficar atento. E olha aí, pessoas, uma coisa que eu achei interessante dessa história dos sistemas é a gente vê gente com muita náusea, constipação. Até você me perguntou, você sente constipação, né? Você perguntou, como é que está o teu intestino? Eu falei, meu Deus, eu vim aqui no fisioterapeuta, ele está perguntando do meu intestino? Que loucura é essa? Assim, porque se o intestino não funciona bem, teoricamente o fígado não vai funcionar bem. Se o fígado não funciona bem, cá entre nós, ele pesa um pouco. No que ele pesa, ele baixa o teu braço.
E aí tu começa a ter dor no ombro. Outra coisa, como é que tá os exames de sangue, né? Pessoa com triglicerídeos alto, como é que esse sangue não tá metabolizando aí? Aí tu tem dor no... Ah, doutor, dói meu ombro, meu cotovelo, meu punho. Para tudo. Como é que tu tá por dentro? Entendi um paciente que o ombro, cotovelo, punho, coluna, quadril, pé, tudo estava inflamado e degenerado. Para tudo. O sangue não circula legal aí. Aí tem que sair soltando tudinho. Entendi. A Zeira está perguntando sobre a inervação, né? Quando tem pouca inervação do intestino, dá até dor na coluna. O intestino, ele mexe com a coluna? É isso mesmo, doutor Franco? Mexe. O intestino, assim, ele não está aí solto, não. Ele é preso, né, pelo mesentério. Estou falando uma das causas, tá? Então, assim, esse intestino, ele fica preso pelo mesentério, que é uma capinha que ele é ligado do intestino, adivinha onde? Na parede do tórax. Então, se isso não funciona muito bem, né, isso daí ele vai tensionar. E víscera, órgão, não dói. Se víscera e órgão não dói, eles vão mandar sinais para algum lugar do teu corpo para avisar que certo local não tá legal. Tá? Então, até um intestino assim lento, olha só, até um intestino lento ele pode pesar e te dar dor no quadril. Uma falta de absorção de uma parte do intestino não vai deixar com que o teu corpo todo absorva alguns nutrientes como potássio. Então, de repente, tive uma fratura por estresse. Eu sinto meu osso frágil. Eu sinto que eu vou quebrar. É o corpo te dizendo. Aí tu vai lá com a mãozinha, sente como é que tá, como é que não tá, junta uma informação daqui, outra ali e vai tratando o seco. Acho que deu para responder, né, dona Zilha? Perfeito. Então, olha só, gente, olha como que é sério. E é importante você buscar um profissional e ele te avaliar e você também entender se aquele problema também não tem uma raiz do desgaste físico, se é também um desgaste do estresse que a gente está falando aqui. Até porque no sistema reprodutor, né, quando o estresse também, doutor, ele acaba afetando também o desejo e o desempenho sexual. Ou seja, muito estresse, gente, olha como é sério. Pode gerar até a impotência. E inúmeras alterações hormonais. Por quê? Porque, vamos voltar lá quando ele falou do estresse. Esse funcionamento que era para acontecer de uma forma, de uma reação, mas de uma reação homeostática, acaba ficando uma loucura. A primeira palavra. Quando a gente tem um pouquinho de estresse, geralmente, né, as membranas que recobrem o nosso cérebro, o nosso crânio, que ficam por lá, elas ficam tensas. Se tem uma musculatura que não está estressado fica tenso, por que lá dentro não vai ficar tenso? Fica tenso. Então, quando isso daí tensiona, ele começa a comprometer o funcionamento de algumas estruturas, né? Lá dentro a gente tem a glândula pituitária ou hipófise. De lá saem hormônios para o homem, né? Que ajudam na testosterona, olha aí, ó, que ajudam no cansaço e tudo mais. E para a mulher, de lá saem hormônios que vão ajudar na modulação da tua menstruação. Então, aumento do fluxo de sangramento, dor em excesso nas mamas, né? Dor de cabeça, tudo isso é o corpo sinalizando que esse eixo não tá legal. Então, de repente, tá estressado e tu já começa a sentir dor de cabeça. Geralmente é uma dorzinha que dá aqui atrás, ou que aqui que sai, né? Tem um foramezinho daí que sai alguns nervos. Então, tudo isso aí distensiona. Então, o homem começa a ter baixa de libido, ele começa a se sentir muito fadigado, e a mulher altera todo o trânsito, todo o fluxo menstrual dela. Que futuramente nós vamos ter uma doença instalada aí, né? Então, basicamente o corpo fala e a gente tem que saber ouvir e buscar tratamento quanto a tempo. Que é da endometriose, né? No futuro. E olha só,
Só para agregar aí, em Mateus 6,34, ele fala o seguinte: nunca fiquem ansiosos por causa do amanhã, pois o amanhã terá suas próprias ansiedades. Então, a gente já fica naquele sofrimento, né? Meu Deus, será que vai dar certo? O que vai acontecer amanhã? E pensamentos até muito negativos. Aí, o que acontece? Você já sofre, libera um monte de cortisol, né, que você falou, Sim. um monte de cortisol em todo o teu organismo, um cortisol excessivo, tudo em excesso, tudo que falta e tudo que está em excesso é disfuncional, né? Então, você acaba gerando muito mal-estar. E aí, uma coisa que eu gosto muito de frisar é para a gente entender como nós vamos fazer para buscar, né, melhorias de vida. E você falou, Lisandra, é um estilo de vida. Tem a ver com alimentação, tem a ver com movimento, tem a ver com uma rotina exaustiva, né? Às vezes você tem uma rotina tão exaustiva que aqueles milhões que você ganhou lá no seu trabalho, você gasta pagando remédio, né? Medicação. Então, assim, olha como é que é sério esse autoconhecimento, né? E eu vejo muito, doutor Francisco, quando eu vou fazer o levantamento, que eu faço um mapa mental das pessoas, um mapa sistêmico, né? Porque a pessoa é corpo, mente, casamento, finanças, relacionamento, espiritual, é todo um conjunto. E muitas vezes a gente observa que as pessoas estão totalmente, não está girando a roda, né? Às vezes até está ganhando muito bem, mas o casamento está disfuncional, né? E gera um estresse, gera problemas físicos e vai lá procurar o doutor Francisco porque ele está para ajudar mesmo. Mas ele vai ficar também atento, ele dá sempre aquelas dicas, o que você está fazendo? E olha só, ele mediu meu estresse quando eu fui lá. E graças a Deus o estresse estava dentro, porque nós precisamos ter estresse, estava dentro do aceitável. Agora, a fadiga muscular, a fadiga mental, tudo isso vai gerando, o teu corpo fala, é isso que você falou, né? O corpo fala e ele vai reclamar, né? E aí eu sempre digo para as pessoas, gente, você precisa se conhecer. Eu estava pensando, doutor Francis, hoje em dia, o quanto que a gente não se conhece, né? Até, quando eu falo até sexualmente, a pessoa não se toca porque ela não tem tempo, não é prioridade, claro, naquele momento ali. A pessoa não para ler e focar na espiritualidade porque ela não tem tempo. A pessoa não come rápido porque ela não tem tempo, né? E aí a coisa vai andando, se perdendo completamente. Ou seja, se você não tira tempo para você, alguém tira teu tempo. E às vezes é uma situação realmente muito, muito complicada, né? Olha só a Priscila dizendo que ontem ela foi parar na emergência com dores de cabeças intensas, tá? E ela até viu o porquê. Exames dela tá ok, a alimentação tá ok, mas os pensamentos tá assim, a 1000 por hora, tá com expectativa, não é isso, Priscila? Com muitas expectativas, esperando resultados de provas que ela se envolveu. Com certeza o estresse acelerou, o calor muito acelerado aumenta a pressão sanguínea também, né? Então, assim, é o cuidado que a gente tem que ter para que a coisa fique tudo no volume aí adequado, né? Isso que o doutor Franz falou. Vai lá nele, viu, Priscila? Ele é fantástico, já estou aqui fazendo a divulgação, porque é fantástico. Ele coloca tudo no lugar, mas de uma forma, assim, incrível. Desde ele obstrui, né, aquelas vias ali. Ou seja, mas ele já até me disse, se você não se ajudar, vai voltar tudo de novo. Então, é a gente que também tem que... Vai lá, ele vai colocar no lugar, você faz algumas sessões, mas você precisa realmente ficar atento a isso. No caso dela, eu acho que é o... Altera também, doutor Francisco? Oi? Dormir pouco altera essa questão física? Muito. No caso dela, ela tem, eu acho que ela tem aquele estresse agudo, né? Tá passando por um período de vida muito exaustivo e tudo mais, não se instala nenhuma patologia ali. Não pode deixar isso aí virar crônico, porque começa a atrapalhar as coisas, né? Em relação ao sono,
O sono é reparador. Né? É no sono que a nossa digestão assim, dão prioridade, né? Quando é prioridade para a digestão. É no sono. Olha, só existe uma forma de você nutrir tua coluna. Sono. É mesmo? Só o sono consegue hidratar. O sono é a única forma de hidratar a tua coluna. Existem outras, mas a melhor é um bom sono. Né? Que coisa interessante, né? Por isso que a gente precisa se conhecer mesmo e buscar ajuda, gente, de profissionais, tá bom? Isso vai fazer diferença. E eu quero aproveitar, convidar vocês para depois aí, o Dr. Francis podia colocar, vai falar o telefone dele aí pra gente, para quem quiser marcar, ou quem quiser me pedir. Depois, na hora que eu escrever no feed, eu vou deixar registrado, né? Já tem no Instagram dele, entra lá, para você buscar essa ajuda. E mais uma coisa, tá, gente? Ajuda também emocional. Inclusive, viu, doutor Fernando, dia 15 e 16 de outubro, eu vou estar ministrando um curso chamado Poder da Ação. Ou seja, até que ponto eu estou usando a minha energia para conseguir o que eu quero, mas com respeito por mim. Né? Então, assim, é muito, muito interessante a gente ficar muito atento nos limites que o nosso corpo precisa, que a nossa mente precisa, e se olhar com misericórdia, né? Porque a gente tem que identificar o que está me estressando. Gente, olha essa orientação. O que está te estressando? Começa a prestar atenção. Ah, são os treinos exaustivos que eu estou vivendo. Ah, é porque eu quero fazer tal coisa. Ah, é porque eu estou trabalhando demais, estou dormindo pouco. Ah, é porque eu estou numa situação emocional de relacionamento muito séria. Isso está me provocando algumas questões. Ah, eu estou envolvido em vestibular. E aí eu estou numa tensão muito grande. Então, é muito, muito sério. Mas busca ajuda de profissional, porque às vezes algo que poderia ser resolvido com algumas sessões se torna, assim, algo muito sério. Não é isso que eu estou falando? Isso aí. Aí começa, aí já entra medicamento, aí tu já começa a procurar médicos e às vezes o problema nunca tá ali. E infelizmente hoje em dia é assim, né? Então a gente tem que procurar sempre fazer a prevenção. Olha, eu acho que consultas com psicólogos, com a gente, né, da osteopatia, deve ser rotineiro. Todo mês tu não paga tua luz, tua água, tua internet, paga uma sessão, cara, vai se cuidar. Porque uma entorse de tornozelo que tu teve hoje, ela começa a te lesionar de baixo para cima. E vai começar a fíbula lá, que é o osso da perna baixa, puxa o bíceps femoral, que está ligado no quadril, que gera uma alteração de quadril, que vai compensar na coluna. Isso daí vai chegar lá na tua ATM, né? Teoricamente. Hoje eu torci meu tornozelo. Eu procurei auxílio hoje. Beleza, já estou tratando ali. Agora tu deixa isso daí para 2, 3 anos, fica pior, desgasta tudo. Essa é a questão do estresse. O estresse agudo, eu tô aqui e tal, eu vou procurar ajuda. Eu não vou deixar ele ficar crônico. Eu não vou deixar que meus hormônios fiquem a mil, que meu metabolismo fique todo envolvido, né? Eu não vou querer ter um bruxismo. Enfim, é complicado. Mas eu acho que, em relação às coisas que tu falaste, uma coisa que eu escutei achei bem legal é o seguinte: nós devemos estar no presente momento. Curte hoje, cara. Amanhã eu não sei como vai ser, mas eu sei como tá agora, eu sei como é que vai ser hoje. Então eu vou querer melhorar hoje. Vai deixar para amanhã, para amanhã. Tem que estar presente no presente, né? No momento presente. Então eu acho que é isso. As pessoas têm que ter um pouco de consciência, procurar ajuda e a gente tem que ir para isso, né? Acho que nosso intuito é esse. Show. Então, olha só, gente, essa dica aí é muito importante que o Dr. Francis está colocando aqui para a gente. É esse cuidado. Se você, nós não nascemos para ficar sentindo dor. Então, se você está sentindo e não está claro, de repente é na hora de buscar ajuda. E mais ainda, gente, se você está ali acomodado e também sente que a tua vida não está indo para frente,
só e é um desânimo muito grande, isso também pode ser um resultado emocional, físico, de algum sistema que não está fluindo muito bem, porque está tudo interligado. E aí a gente precisa o quê? De fato, buscar ajuda. E assim eu falo, de novo eu lanço para vocês. Eu achei tão fantástico ter conhecido o Dr. Franklin, porque ele vai mexendo com você e você relaxa. Eu acho que é um tempo que você tira para você. Claro, né? Que dói, dependendo da circunstância. Mas vai doer muito mais se você deixar a coisa tomar um rumo pior. Né? E eu falo por isso, é que a gente acaba se relaxando, não tirando esse tempo. E faz muita diferença você ficar atento o quanto que esse estresse te corrói e o quanto que esse disfunção emocional pode te fazer mal. Então, se você quer aprender a agir, vai comigo lá dia 15 e 16. Quem sabe a gente não leva até o Dr. Fran para ir lá com a gente, participar, para direcionar mais ainda essas metas, rever o foco e viver de maneira equilibrada. Se está gostando, manda coraçãozinho. E aí, eu vou querer que o Dr. Franz deixe essa mensagem aí para a gente, falando muito, deixando claramente o papel profissional dele, o papel como pessoa dele, diante dessa relação tão louca de estresse, diante dessa vida tão agitada, de uma série de disfuncionalidades que a gente tem, alimentação, falta de dormir, tudo desregrado. Eu queria que você deixasse aí para a gente, para poder fazer fechamento, que o nosso tempo já está acabando. Bom, eu acho que, para concluir, que nós não devemos deixar que ter meios, né? Ou com uma ajuda de profissional, ou com um pouco que você sabe, não deixar os fatores externos mudar o interno. Porque, no final das contas, nós só temos nós mesmos, né? Então, temos que nos cuidar. Então, de repente, se você se sente estressado, se sente cansado, se sente que precisa de auxílio, ainda existem pessoas que querem cuidar de você, né? Que querem ver você bem. Como nós discutimos aqui, o estresse, ele muda todo o teu sistema corporal, tudo, respiração, circulação, ação muscular, tá? Então, de repente, tu tá explodindo aí de hormônios e não sabe por quê. O teu braço dói e você não sabe por quê. Você tem uma dor de cabeça constante e não sabe por quê. Infelizmente, tá fazendo vários exames e não vê uma luz no final do túnel. Mas assim, o crescimento, ele é de dentro para fora. Devagarzinho, constante, todo dia. Faz uma coisa hoje, faz outra coisa amanhã, né? E eu acho que vocês podem contar conosco. Quem entrou aqui agora, no finalzinho, resista, né? Assista novamente a nossa live, porque teve muita coisa boa que ficou no início. Mas assim, eu estou aqui à disposição. Eu acho que a doutora Nisandra também está à disposição. Falamos coisas muito boas aqui. E precisando da gente, estamos aí, né? Se cuide. Cuide do seu bem maior, né? Tenha tempo de qualidade com seus filhos. Nada de chegar sábado e domingo, a pessoa está esgotada, cara. Não consegue pegar o filho no braço, não consegue sair com a esposa. Para com isso. Vai viver, a vida é boa. Não é não? Isso aí. O Juliano está dizendo, você é o cara. É isso aí, Juliano. E a Priscila ainda está perguntando se tem café. Priscila, deixa de ser assim, mas olha só. Eu realmente tenho que tirar até um tempo para tomar café com os amigos, né? O Gael está falando da importância de seguir as sessões adequadas para o tratamento. E aí eu finalizo falando o seguinte, gente, viva de maneira equilibrada. Por isso que eu falo, eu convido vocês, vamos para o poder da ação, vamos ver se a gente está agindo focado naquilo que me interessa, se eu estou me comunicando da forma certa. Porque às vezes eu estou gastando energia com aquilo que não vai me dar resultado. Então vai lá, participa com a gente do curso. Eu vou estar escrevendo aí as informações no feed, porque com certeza muita coisa vai melhorar. E olha como é que eu fecho, olha o que Eclesiastes 4:6 fala. Melhor é um punhado de descanso do que 2 punhados de trabalho árduo e correr atrás do vento.
né? Então, o que significa? Que às vezes você é viciado demais em trabalho, mas aí você não consegue ver os benefícios do que aquele trabalho árduo te dá, porque você não tem tempo para aquilo. E aí você não tem energia para usufruir dos resultados daquele trabalho. Tá? Então, é fantástico a gente pensar que nós podemos, sim, trabalhar bem, ter resultados financeiros que nós merecemos, ter uma vida sistêmica e ainda assim ser feliz e equilibrar esse estresse que também é necessário para a gente viver. Não existe mundo sem estresse. E olha só, o doutor Fulano já colocou o contato dele, tá? É isso aí, Pri. Eu sei que você está focada, mas é que é muita energia, muita decisão, é muita expectativa. E o que faz o nosso estresse aumentar? Uma expectativa muito alta, né? E aí eu espero, porque tem que acontecer aquilo ali, e aí o meu corpo ele acaba não contribuindo com isso, né? Como diz o doutor Franz, eu quebro o equilíbrio que o meu corpo precisa. Então, o poder da ação é isso mesmo, tá? É isso aí, Pri. Domingo a gente vai te esperar. Então, eu só tenho gratidão, viu, doutor Franco, por ter dedicado esse tempo com a gente e ter mostrado o quanto a disfuncionalidade do estômago, do intestino, aqui do nosso cérebro, o quanto que isso pode atingir meu corpo todo. E às vezes a gente precisa de uma orientação profissional. Né? Às vezes você gasta com uma cerveja, com uma noitada e não tira o dinheiro para investir em você. Então vamos cuidar, porque faz muita diferença, porque o nosso tempo, o nosso corpo é o nosso maior patrimônio também. E a gente precisa cuidar dele, assim como a nossa mente. Ó, corpo, mente e espírito estão juntos, então vamos cuidar. Muito, muito obrigada, gratidão e uma noite cheia de bênçãos. Eu estarei lá, vou já marcar minha sessão para a gente ficar, ó, mais top, tá bom? Um grande abraço e muito boa noite. Um abraço. Tchau, gente. Abraço.